Vamos então dar início à terceira conferência. Vou passar a palavra ao comentador e moderador Rui Martins. O Dr. Rui Martins é professor associado na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e seu vice-presidente entre 2010 e 2014 e desde 2018. É presidente do Conselho de Avaliação e Garantia de Qualidade da FMH, docente na licenciatura em Reabilitação Psicomotora e coordenador do curso de mestrado em Reabilitação Psicomotora da FMH. Faz orientação de teses de mestrado e de doutoramento na linha de investigação, programas de gestão do stress com componente de relaxação. Passo então a palavra ao Dr. Rui. Muito boa tarde a todos. Eu queria, obviamente, comentar todos os participantes presentes e também com presença online. E queria, obviamente, também agradecer, portanto, à organização do Fórum Nacional de Saúde Mental a oportunidade para poder estar aqui presente na moderação desta mesa, não apenas na dimensão pessoal, mas naturalmente também institucional. Na medida em que eu sou docente na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e, neste contexto, temos também algumas áreas de formação e de investigação que estão também vocacionadas não apenas para a dimensão mais global da saúde mental, mas da saúde mental ocupacional mais em particular. E, neste contexto, estou a falar de âmbitos de formação e investigação ligados, portanto, ao exercício e saúde, à dimensão de intervenção sobre as componentes organizacionais e ambientais no contexto da ergonomia e também em termos das possibilidades que a área da intervenção psicomotora oferece do ponto de vista da utilização de metodologias de mediação corporal, por exemplo, em programas de gestão do stress em meio ocupacional, onde temos tido também alguma experiência. Portanto, é com a maior satisfação que venho aqui, com esta história também pessoal e institucional, partilhar este momento convosco. Deixem-me também dizer-vos que esta questão da saúde mental ocupacional, evidentemente, eu não vou fazer nenhuma conferência, só algumas palavras de introdução para, certamente, aquilo que o conferencista seguinte irá desenvolver, em função também do seu perfil e responsabilidade profissional, mas julgo que esta questão tem que ser entendida, obviamente, em função de questões organizacionais, mas também dos fatores pessoais que estão envolvidos, não é? E, portanto, pensar a saúde mental ocupacional é indissociável de pensar isso na dimensão da saúde mental numa perspectiva mais global, mais integrada daquilo que é a qualidade de vida e daquilo que é o perfil de gestão pessoal e emocional da pessoa nos seus vários contextos de vida. Portanto, não apenas na dimensão do seu ambiente de trabalho, mas daquilo que são os seus próprios estilos de vida. E, evidentemente, que isto quer dizer que há aqui fatores pessoais que têm a ver com a capacidade da pessoa em si poder dominar processos de autoconsciência e de autorregulação que lhe permitam ajustamentos pessoais também mais equilibrados nos ambientes de trabalho em função das exigências ou dos fatores de risco que o possam colocar numa situação de vulnerabilidade. E, portanto, de facto, não é apenas a dimensão de evitar o acidente ou de garantir uma motivação e um envolvimento com sentido pessoal no nível de participação e de responsabilidade que é assumido na dimensão ocupacional, mas é também, obviamente, ter uma perspectiva ampla daquilo que é uma afirmação de saúde mental positiva, ou seja, no ambiente do seu funcionamento cognitivo, da sua autoestima positiva, da capacidade de relacionamento e de suporte social que tem, da capacidade de resolução de problemas, para lidar com a mudança e as situações adversas, a capacidade de influenciar também o seu ambiente social e de trabalhar de forma produtiva e com prazer o sentido pessoal da participação, quase numa dimensão espiritual, se quiserem também. E, obviamente, o otimismo, a sensação de controle e o sentido de coerência que deve corresponder, então, a um estado global de algum equilíbrio, ou de bastante equilíbrio, se espera, do ponto de vista emocional, cognitivo e de expressão também motora, ou seja, na adequação do movimento às condições do trabalho. Dito isto, passarei a apresentar o nosso conferencista,
que vai apresentar, portanto, a conferência no âmbito da saúde ocupacional, vantagens para as empresas, e é com a maior satisfação e o maior gosto que passo a apresentar o Dr. José Manuel Rocha Nogueira, que é médico especialista em saúde pública com o grau de assistente graduado sénior, é responsável pela coordenação da área funcional de vigilância epidemiológica do Departamento de Saúde Pública da ARS Norte, coordenador do Programa Nacional de Saúde Ocupacional na Direção-Geral de Saúde desde dezembro de 2017 e também docente convidado em várias instituições, formador em áreas da saúde ambiental e da saúde ocupacional e autor de inúmeras comunicações e reuniões científicas nacionais e internacionais. Com este perfil só podemos estar com a maior expectativa face à apresentação que agora se vai seguir. Ora, muito obrigado, Sr. Professor. Também agradeço à organização pelo amável convite e aquilo que me foi proposto, o tema saúde ocupacional, vantagens para as empresas, é um tema de tal forma amplo que eu poderia estar aqui quase o resto do tempo até ao fórum acabar, que mesmo assim seria pouco para tudo aquilo que haveria para dizer. No entanto, a minha apresentação não vai ser tão longa, fiquem já descansados. Eu estruturei a apresentação em duas metades, chamemos-lhe assim. A primeira metade eu vou falar para aquelas pessoas que estejam menos familiarizadas com o conceito de saúde ocupacional, basicamente dizer as principais bases e as principais formas de organização dessa saúde ocupacional, e durante a segunda parte, a segunda metade, irei abordar um bocadinho mais a intervenção da saúde ocupacional a nível dos chamados riscos psicossociais. Ora bem, antes de mais, antes de entrarmos no conceito de saúde ocupacional, é bom que tenhamos bem presente uma coisa que nós falamos, definimos já várias vezes, mas muitas vezes nós aproveitamos as definições e elas quase que entram na linguagem corrente, e quando entram na linguagem corrente nós não estudamos bem o significado, não vamos perfeitamente ao significado de qual é essa definição. Então, como vocês sabem, o conceito de saúde da OMS é um completo bem-estar físico, mental e social. Nós já dissemos isto tantas vezes, mas, no entanto, não, com certeza, a maior parte de nós nunca reparou que está ali o conceito de bem-estar. Ou seja, compreende principalmente um estado de bem-estar. E quando nós tentamos transplantar esse estado de bem-estar para determinados enquadramentos, nomeadamente para o enquadramento profissional, podemos considerar que o bem-estar no trabalho é relativo a todas aquelas situações, todas aquelas envolventes, todos aqueles vetores que estão ligados à atividade profissional, seja a nível do seu ambiente biofísico, ou seja, da estrutura onde a pessoa desenvolve a sua atividade, seja a nível das condições desse local, sejam condições químicas, condições físicas, condições do ponto de vista de energia, mas também a nível das outras componentes em que essa pessoa se debate, ou seja, as suas interações com os restantes profissionais, com o respectivo empregador, com eventuais clientes. Portanto, tudo isto vai condicionar este estado de bem-estar. Já agora, e fazendo aqui um pequenino parênteses, chama a atenção que também outra coisa que nós poucas vezes refletimos é que, forçosamente, nós passamos cerca de 30% do nosso dia na nossa profissão e cerca de 2/3 da nossa vida ativa também a nível da profissão. Quer dizer, se é algo em que nós despendemos tantas horas diárias e tantos anos da nossa vida, forçosamente será algo com que nós teremos muitas vezes que ter algum grau de consequências, nomeadamente em termos de saúde. Não quer dizer que sejam consequências nocivas, mas podem ser também consequências positivas em termos de crescimento individual, em termos de crescimento profissional, em termos de muitas vezes a pessoa aprofundar e ir muito mais longe a nível da sua atividade e dessa forma até ir ascendendo, mas não nos esqueçamos que o local de trabalho é um local privilegiado, é um local que do ponto de vista social se estabelecem as mais variedades de interações. Convém não esquecer que muitas vezes nós conhecemos o nosso parceiro no local de trabalho, depois, por causa de outras pessoas, divorciamos-nos do parceiro, porque, entretanto, conhecemos outras pessoas no local de trabalho. O local de trabalho condiciona, por exemplo, a nível de alguém uma senhora que está grávida, pode condicionar o desenvolvimento do feto in utero e, eventualmente, condicionar-lhe a sua vida a partir do momento em que ela nasce. Por exemplo, a nível da parte profissional,
Nós muitas vezes adquirimos determinado tipo de doenças que tendem a ser crónicas, ou seja, tendem depois a eternizar-se, ou eventualmente até tendem a ser fatais, ou seja, forçosamente estão associadas a uma fatalidade. Portanto, isto só para fazer o pequeno enquadramento de até que ponto é que a nossa profissão e o nosso local de trabalho é importante a nível da nossa vida pessoal. Claro que este conceito de bem-estar foi abalado este ano devido a uma situação nova, uma situação inesperada, uma situação que se está a viver sem haver precedentes do ponto de vista histórico, que foi uma situação que ainda hoje está associada a uma grande incerteza em termos do seu desenvolvimento e em termos do seu desenlace. Portanto, esta pandemia é lógico que também veio condicionar o tal estado de bem-estar a nível da parte profissional, em grande parte das profissões, como é lógico, há profissões que se ressentem bastante mais do que outras, nomeadamente as profissões ligadas à saúde, e aquelas profissões em que, mercê também desta pandemia e das suas consequências a nível empresarial, as empresas tiveram que fechar e as pessoas tiveram que sair, ser despedidas, ficar sem o seu proveito a nível económico. Portanto, esta pandemia abalou forçosamente o tal conceito de bem-estar a nível profissional em inúmeras profissões, em inúmeros locais de trabalho. Claro que, do ponto de vista de pandemia, para além de ser aquilo que nós todos sabemos, que é uma emergência de saúde pública, que está associada a uma grande crise económica, que, do ponto de vista de trabalho, está forçosamente também a alterar o conceito de trabalho, nomeadamente do ponto de vista organizacional. Hoje em dia, cada vez mais privilegia-se, em determinadas circunstâncias, o recurso ao teletrabalho, por exemplo, e cada vez mais esse recurso tenderá a ser um recurso a ser mais utilizado. E, por outro lado, mesmo determinado tipo de fóruns, sejam fóruns semelhantes a este, sejam, por exemplo, a nível da parte do ensino, da educação, também forçosamente haverá mudanças, como já estão, de resto, a acontecer. E em muitos outros cenários, a mesma coisa. Portanto, a nível do que é chamado, a nível da saúde e segurança, há alterações que se fizeram notar e que neste momento estão a ser diariamente quase repensadas, ou seja, de que forma é que nós podemos, a nível das pessoas que estão mais expostas, melhorar as condições de saúde e melhorar as condições de segurança para defender esses profissionais que, mercê da sua atividade, estão forçosamente mais expostos e, por outro lado, a nível das próprias empresas, de que forma é que conseguimos arranjar maneira de essas empresas manterem a sua atividade e, desta forma, não ocasionarem despedimentos massivos com as consequências sociais que são bem reconhecidas. Assim, agora entrando um bocadinho mais no conceito de saúde ocupacional, eu queria, antes de mais, chamar a atenção que a saúde ocupacional não é um conceito recente. Eu posso dizer que uma das primeiras pessoas, uma das primeiras personalidades a refletir um bocadinho até que ponto é que o trabalho afetava o homem, neste caso o trabalhador, foi Hipócrates. Hipócrates, assim, a nível das obras que escreveu, ele interrogava-se muitas vezes em que ponto é que o ar do trabalho, o ar do ambiente de trabalho, podia condicionar determinado tipo de patologias. E, entretanto, a partir daí tivemos várias personalidades que se foram distinguindo, nomeadamente Ramazzini, no século XVIII, foi chamado o pai da saúde ocupacional, porque a partir dele começou-se a estudar muito mais, nomeadamente a nível dos chamados riscos biomecânicos, ligados mais à parte de ergonomia, que estão ligados às posturas, à forma como a pessoa desenvolve a sua atividade do ponto de vista postural e em termos da movimentação que faz, e este século e no século XX, então teve um grande boom em termos de desenvolvimento, precisamente a partir da chamada Revolução Industrial. Mas, abstraindo-nos deste aspecto histórico, nós podemos dizer que a saúde ocupacional assenta principalmente num binómio, e esse binómio é o homem e o trabalho. Até que ponto é que o trabalho influencia o homem, o ser humano, e até que ponto é que o ser humano é capaz de influenciar o seu ambiente de trabalho. Portanto, basicamente, podemos dizer que o conceito de saúde ocupacional assenta precisamente neste binómio entre o homem e o trabalho. E, por outro lado, tem objetivos muito bem definidos, objetivos esses que têm a ver com conseguir que os ambientes, os locais de trabalho sejam o mais seguros possível para o trabalhador, e quando estamos a falar em ambiente, estamos a falar no ambiente, não apenas o ambiente atmosférico, mas tudo o que é ambiente biofísico, nomeadamente a parte estrutural dos locais de trabalho, e até que ponto é que conseguimos
como outro objetivo, que os trabalhadores sejam trabalhadores com o tal sentimento de bem-estar, se sintam seguros, se sintam com interesse naquilo que fazem e que, a partir daí, conseguem ser melhores pessoas, porque vão aprofundando os seus recursos, os seus conhecimentos, vão melhorando as suas aptidões, as suas capacidades e depois têm a hipótese de replicar isto, muitas vezes através de, por exemplo, de ensino, de formação que dão e desta forma conseguem replicar aquilo que aprenderam para outros que também depois vão seguir o mesmo percurso. Portanto, basicamente são estes os dois grandes objetivos da saúde ocupacional. Claro que hoje em dia a saúde ocupacional, vocês podem dizer sim, mas hoje em dia não se fala muito em saúde ocupacional. Não, porque hoje em dia o conceito que é muito, digamos assim, que é a tradução atual da saúde ocupacional, é aquilo que hoje em dia chamamos de saúde e segurança do trabalho. Portanto, quando vocês virem saúde e segurança do trabalho, basicamente estão-nos a referir à saúde ocupacional. Portanto, saúde ocupacional, hoje em dia nós referimos mais, se calhar mais como uma área académica, uma área de estudo, uma área, por exemplo, que faz parte da formação de determinadas áreas médicas, nomeadamente a área de saúde pública, uma área de especialização, mas quando estamos a falar em termos da parte mais concreta, da parte que está ligada, nomeadamente, às grandes empresas, as grandes empresas não dizem eu vou contratar profissionais de saúde ocupacional, não, dizem vou contratar profissionais para o Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho, portanto, hoje em dia é esse conceito que existe. Como vocês têm ali, e de resto, como o professor, entretanto, já foi referindo, nós quando estamos perante um trabalhador temos sempre que pensar que ele está sujeito a interações diversas, seja a nível da ambiência ligada ao seu local de trabalho, seja a nível de outros contextos, porque este mesmo trabalhador vem de um contexto social, de um contexto familiar, de um contexto onde, a nível comunitário, pode haver regras muito definidas e que também moldam a personalidade de determinada maneira. Portanto, temos que pensar que o trabalhador tem sempre esta influência que lhe vem não só da parte do local de trabalho e de tudo o que acontece a nível do seu local de trabalho, mas também a nível familiar, a nível da comunidade, a nível social, a nível da própria regulamentação que existe e que está a regulamentar o trabalho que ele faz. Portanto, tudo isto são formas que nós temos de condicionamento daquele trabalhador em especial. Como há estas múltiplas vertentes em que temos que considerar, quando estamos a falar apenas num único trabalhador, forçosamente que a saúde ocupacional tem que ser uma área com muitos profissionais de várias disciplinas. Nós dizemos que é a área pluridisciplinar por excelência, porque, na verdade, como eu irei demonstrar daqui a bocado, há vários profissionais com diferentes perfis que podem agir na área da saúde ocupacional como maneira de complementarem o seu trabalho integrados numa equipa e, desta forma, mercê também do seu perfil profissional, poderem indicar quais são as melhores maneiras, as melhores formas de prevenção de determinados riscos e de que forma é que essas prevenções se podem enquadrar num programa de prevenção bastante mais amplo. Porque outra coisa que eu queria chamar a atenção, e era uma das grandes mensagens, é que todas as intervenções que são tomadas no âmbito da saúde ocupacional, seja no âmbito da vigilância da saúde, seja no âmbito da segurança, seja no âmbito dos riscos químicos, dos riscos físicos, dos riscos psicossociais, têm que ser atividades integradas. Ou seja, nós não podemos estar com atividades avulsas, porque atividades avulsas que não estejam devidamente integradas, que não considerem aquele trabalhador como, de acordo com o que eu já fui dizendo, estar sujeito a outro tipo de interações, são atividades que, dessa forma, vão constituir um fracasso rotundo, porque nunca vão ter sucesso ao desligarem-se dos restantes perfis profissionais, dos restantes elementos dessa equipa. Como sendo uma área com este grau de exigência, é uma área também em que exige programação. Ou seja, qualquer empresa tem que ter as suas atividades de saúde e segurança do trabalho, saúde ocupacional, devidamente programadas. Ou seja, não pode apenas alguém chegar e dizer hoje vamos fazer isto, na próxima vez vou tomar esta ação. Não, as atividades têm que estar todas bem programadas. Hoje em dia, posso-vos dizer que, mercê do conhecimento real da situação, praticamente todas as empresas que têm serviços de saúde e segurança do trabalho têm planos de atividade relativamente ao desenvolvimento dessas equipas. Portanto, hoje em dia será, digamos assim, uma situação que vem sendo privilegiada.
Mas também, se essa atividade está privilegiada a nível local, a nível de cada empresa, também está privilegiada a nível da própria equipa de coordenação da saúde ocupacional, uma vez que existe um programa nacional, que, digamos assim, mercê de uma estratégia, mercê de uma série de objetivos, desenvolve várias atividades que visam não desenvolver saúde ocupacional, ou seja, não vão fazer, entre aspas, tarefas ligadas à saúde e segurança do trabalho, mas vão servir como, de acordo com também o próprio espírito da Direção-Geral da Saúde, como um elemento normativo, um elemento técnico orientador de todos os profissionais que trabalham nesta área e, por outro lado, um elemento dinamizador de todas as atividades também que se produzem nesta matéria. Portanto, existe um programa, este programa neste momento já vai na sua extensão, ele vem sendo desenvolvido desde 2010, 2010 a 2013 teve uma primeira fase, 2013 até 2017 uma segunda fase e neste momento esta é a extensão da segunda fase. Portanto, em princípio, a partir de 2021 entrará num novo ciclo, chamemos-lhe assim. A nível da Direção-Geral da Saúde, é também dos programas que mais transversalidade tem. Ou seja, precisamente por causa das diferentes sensibilidades dos vários profissionais que têm que contribuir no âmbito da saúde ocupacional, também o Programa de Saúde Ocupacional, o Programa Nacional, articula-se a nível da Direção-Geral da Saúde com diversos programas. Já se articulou, por exemplo, com o Programa da Tuberculose, está-se a articular neste momento por causa de um guia que vai sair precisamente com o Programa para a Saúde Mental, já se articulou também com o Programa de Vacinação, por causa agora da recente vacinação contra a gripe, ou seja, tem sido de uma transversalidade muito grande, e isto porquê? Porque, na verdade, como vos disse, a ação sobre este setor da saúde, é uma ação que tem que ser partilhada por diversos saberes, por diversas sensibilidades. Ou seja, não pode apenas haver alguém que sabe muito de saúde ou alguém que sabe muito de segurança e que por si só é capaz de desenvolver tudo o que é atividade que tem que estar ligado a esta área. Tem que ser várias sensibilidades escutadas, por forma também a garantir que os objetivos serão o mais abrangentes possível e com o melhor êxito que se pretende. Uma outra abordagem é, na verdade, a pessoa quando desenvolve os programas de saúde ocupacional diz, pronto, ou seja, nós temos os trabalhadores são unos, são individualidades, têm condições muito próprias de saúde, têm determinados níveis de capacidade física, de capacidade motora, de capacidade mental, têm determinados níveis motivacionais, determinados níveis educacionais, determinados níveis socioeconómicos, portanto, vamos agir sobretudo sobre o trabalhador. Só que, à partida, se estivermos a tomar esta atitude, estamos a tomar uma atitude muito redutora. Daí a minha pergunta que está ali na parte de baixo do slide. Até que ponto é que outros fatores que não têm tanto a ver com aquele trabalhador isoladamente podem ou não ser influências, nomeadamente os fatores ambientais, os fatores organizacionais ligados àquela empresa, os fatores relacionados com as tarefas que ele vai desenvolvendo, os relacionados com os equipamentos técnicos que ele tem que utilizar diariamente, até que ponto é que esse conjunto de vivências não vai também condicionar o próprio trabalhador. É evidente que vai, portanto, temos que negar esta atitude, digamos assim, isolacionista, que é o trabalhador é que vale, todo o resto não me interessa. E isto porque cada trabalhador, como já foi dito, tem características físicas, psíquicas, vivenciais muito próprias, mas que essas características interagem também com o ambiente. E eu posso-vos dizer que se nós tivermos duas empresas com o mesmo tipo de atividade, localizadas em áreas diferentes, a maneira de agir de um serviço de segurança e saúde numa das empresas vai ser totalmente diferente da que vai agir na outra empresa. Precisamente porque as vivências são diferentes, os costumes culturais também são totalmente diferentes, a própria capacidade física dos trabalhadores poderá também ser diferente, ou seja, tudo isso vai ocasionar que haja uma necessidade de intervenções diferentes. Daí que não pode haver uma norma tipo que diga o Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho, saúde ocupacional, tem que agir e fazer isto. Não pode, porque, como vos disse, cada empresa é uma empresa, tem a sua individualidade própria e cada empresa tem um X número de trabalhadores, cada um deles também individualidades muito próprias, muito diferentes de outros trabalhadores que estão noutros locais de trabalho, embora possivelmente até com as mesmas atividades.
Portanto, há necessidade de nós termos uma visão suficientemente alargada e suficientemente expansiva para podermos compreender esta disciplina, esta área do saber. Daí também que eu costumo dizer que a saúde ocupacional é das áreas mais emocionantes que existe para trabalhar. Porquê? Porque é sempre diferente. O mesmo um profissional da saúde do trabalho que vai trabalhar para uma empresa, fazer, sei lá, uma empresa ligada, por exemplo, à área da construção civil, se for para outra, as vivências que vai ter, a forma que vai ter de agir e de executar o seu programa vai ser totalmente diferente, não vai ter nada a ver. Portanto, é uma área muito interessante, porque tem esta diversidade, esta necessidade de haver quase um constante e permanente, uma atualização de conhecimentos quase constante e permanente, por forma a possibilitar e habilitar os profissionais de saúde que desenvolvem atividades neste tipo de disciplina da saúde ocupacional. Como vos disse, dentro deste grupo de atividades são múltiplas, desde a vigilância da saúde, a avaliação das condições dos locais de trabalho, avaliações das condições de segurança, avaliações ambientais, mas uma dessas áreas acaba também por ser uma área muito importante e que cada vez mais se privilegia, que é chamada promoção da saúde no local de trabalho. É uma área que cada vez mais reúne consensos, reúne adeptos, como sendo daquelas que dá mais frutos, que consegue ter efeitos multiplicadores positivos muito mais rapidamente. E aquilo que eu trago é o resultado de alguns estudos que dizem que alguns benefícios da saúde ocupacional, quando utilizam também estratégias ligadas à promoção da saúde no local de trabalho, conseguem, por exemplo, ao fim de um ano, que a moral dos trabalhadores seja um bocadinho mais elevada, que haja um maior envolvimento por parte dos trabalhadores nas tarefas que executam e nas tomadas de decisão relativamente ao seu próprio trabalho e na coesão das equipas. E, entretanto, se o tempo for decorrendo e estes programas continuarem em desenvolvimento, ao fim de 1 a 3 anos, os benefícios ainda vão ser maiores. Há maior performance individual, a imagem da empresa também melhora, porque é uma empresa que aposta na promoção da saúde, tem logo um carimbo diferente relativamente a outra que não faz este investimento. A produtividade aumenta, que é sempre um indicador que é muito atraente para os empregadores, para os empresários. A atração e retenção de pessoal também melhora, significa que o turnover de trabalhadores reduz-se drasticamente e a satisfação profissional também melhora. Finalmente, entre 3 a 5 anos, começam a haver melhorias mais notórias, nomeadamente a nível da morbilidade ocupacional, seja a nível das doenças de trabalho, doenças profissionais, seja a nível dos acidentes de trabalho, a nível do próprio retorno do investimento, ou seja, o empresário que apostou e que, entretanto, tem continuado a ter este tipo de serviços, começa a ser o seu retorno e estima-se que este retorno seja 3 a 5 vezes superior ao investimento, ou seja, por cada euro que ele investe, ele tem um retorno de 3 a 5 euros, o que é bastante significativo, nomeadamente para os empresários. E, por outro lado, um outro aspecto que também é muito simpático para os empregadores, que é a diminuição do absentismo. Portanto, tudo isto são benefícios que estão ligados ao desenvolvimento destas atividades em saúde ocupacional, nomeadamente também daquelas que utilizam ações de promoção da saúde a nível do ambiente de trabalho. Agora, dirigindo-me um bocadinho mais para a parte dos riscos psicossociais e também fazendo um bocadinho voz daquilo que o professor já referiu, é evidente que nós, quando tentamos fazer qualquer tipo de intervenção a nível de saúde ocupacional dirigida para os riscos psicossociais, nós temos que pensar em 3 grandes vertentes. Uma vertente macro, ligada precisamente à parte de toda a envolvência, de tudo aquilo que diz respeito à parte societal, à parte social, por assim dizer, ligada àquele trabalhador e àquela empresa. A parte meso, que é aquela parte que diz respeito à empresa propriamente dita, e a parte micro, que diz respeito ao trabalhador. Ou seja, esta análise terá sempre, forçosamente, que ser tida em conta. Caso contrário, se fizermos apenas uma abordagem ligada à vertente micro, ou seja, dirigida apenas para os trabalhadores, é uma vertente que está ligada à falha, ao fracasso, porque não vai entrar em linha de conta com outro tipo de situações que são contempladas, como vos disse, a nível do próprio ambiente de trabalho, da forma como o trabalho está organizado, da forma como o empregador, os patrões se relacionam com os trabalhadores, da forma como as equipas estão organizadas e, por outro lado, a nível da própria
parte social, que é a nível do mercado de trabalho, a nível, por exemplo, de uma coisa hoje em dia que é muito notória, que é as condições epidemiológicas da área onde a empresa está envolvida, e mais uma vez faço menção do problema da Covid-19. Portanto, todas estas vertentes têm forçosamente que ser contempladas. Eu digo isto porque há muitas empresas que hoje em dia estão a começar a interessar-se pelos riscos psicossociais, mas para isso fazem uma coisa muito simples, que é contratam alguém que utiliza determinado questionário, nomeadamente o COPSOC, fazem um diagnóstico e pronto, está feito, já temos o levantamento dos riscos, vamos começar a fazer uma intervenção. Essa intervenção, como vos disse, se não entrar em linha de conta com a realidade daquela empresa, com a realidade daqueles trabalhadores, digamos, qual é, digamos assim, a sua formação, a sua capacidade, digamos assim, as suas expectativas relativamente ao seu próprio trabalho, não vai ter grande sucesso. Portanto, há necessidade de congregarmos estas três vertentes e também de congregarmos diferentes sensibilidades, como eu vos disse. Nós podemos dizer que a saúde ocupacional é um grande chapéu de chuva, onde coabitam, ou têm forçosamente que coabitar, diversos perfis profissionais, além de profissionais ligados à medicina do trabalho, ligados à enfermagem do trabalho, ligados à segurança do trabalho, à higiene do trabalho, à sociologia e à psicologia do trabalho, à ergonomia e a outros. Por exemplo, à parte de nutrição, hoje em dia há muitas empresas que também têm nutricionistas nas suas equipas de saúde ocupacional. Portanto, é um mundo onde estas disciplinas todas devem estar presentes. Claro que em empresas de mais reduzida dimensão não é necessário termos estes perfis todos, mas em empresas de grande dimensão, e quando eu estou a falar de grande dimensão, são empresas muitas vezes com mais de 500, 1000, 1500 trabalhadores, há necessidade precisamente de terem uma equipa muito mais alargada e que permita intervir de uma forma coerente e de uma forma conjunta nos diversos fatores de risco que estão ligados àquela empresa. Relativamente a estas diferentes intervenções, eu acho que esta imagem é muito feliz, porque basicamente diz-nos até que ponto é que nós temos que ter uma visão chamada holística em termos destas exposições profissionais. Porque nós, na mesma empresa, como eu vos disse, podemos ter diferentes tipos de riscos, riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos biomecânicos ou ergonómicos, riscos psicossociais, e o que é certo é que eles nunca surgem isoladamente. Eles têm todas as interações uns com os outros. Nós podemos considerar que, por exemplo, os biológicos estão muito interligados com os químicos, os biológicos estão muito ligados, por exemplo, com os psicossociais, os físicos e os químicos também têm uma grande ligação. Por exemplo, os próprios psicossociais têm uma ligação muito grande com a parte biomecânica. Hoje em dia, quem estuda, por exemplo, a parte dos riscos psicossociais, sabe que o número de doenças musculoesqueléticas é muito maior e está muito mais agravado quando a pessoa tem determinada situação, do ponto de vista psicossocial, muito mais débil. Portanto, esta visão holística tem que permanecer e tem que vigorar. Caso contrário, como vos disse, qualquer intervenção será ligada a um fracasso. E esta articulação tem que ser uma articulação de cooperação, ou seja, a saúde, a segurança, a ergonomia, a psicologia do trabalho, todas estas sensibilidades, todos estes ramos do saber têm que articular e, sobretudo, como está ali demonstrado, têm que ir todos num objetivo comum. Ou seja, os objetivos têm que ser os objetivos da equipa, têm que ser os objetivos para melhorar, como foi dito no princípio, as condições de saúde e as condições de segurança dos trabalhadores dentro daquela empresa. Quando eu falo nos riscos psicossociais, eu não quero estar aqui a vender, desculpem a expressão, banha da cobra e dizer, pronto, agora também a saúde e segurança do trabalho, eles já têm a parte da saúde, a parte da segurança, vem agora também pescar os riscos psicossociais. Não, eu até vos posso dizer, por isso é que vos trago, que isso está previsto na lei, uma lei da Assembleia da República que diz que o empregador, enquanto responsável pelos trabalhadores da sua empresa, deve assegurar de forma contínua e permanente, entre outras coisas, que nos locais de trabalho as exposições aos agentes químicos, físicos, biológicos e aos fatores de risco psicossocial não constituam risco para a segurança e para a saúde dos trabalhadores. E, por outro lado, devem ter em conta todos estes tipos de riscos, nomeadamente os riscos psicossociais, no sentido de eles serem reduzidos e não constituírem ameaças para os trabalhadores. Portanto, estão a ver que não é uma situação que aparece apenas porque
a Direção-Geral da Saúde acha que isto tem que estar enquadrado a nível da saúde e segurança. Não, é uma questão que vem inclusivamente na própria letra da lei e é uma situação que o empregador tem que zelar por isso e tem que assegurar que, a nível do serviço que tem de saúde e segurança do trabalho, que este tipo de riscos também são prevenidos, também são reduzidos. Dentro destas estratégias de prevenção de riscos, eu podia trazer vários conceitos, mas eu acho que ir buscar o conceito à organização, por assim dizer, que é aquela que tem a parte de normalização técnica por excelência a nível do setor da saúde, neste caso a Organização Mundial de Saúde, é o melhor exemplo em termos de quais são os principais princípios estratégicos para reduzir estes riscos, estas exposições, muitas vezes nocivas e muitas vezes que, como vos disse, podem ter consequências crónicas e consequências muito duradouras. Assim, uma das estratégias será proteger e promover a saúde dos trabalhadores. Portanto, esta será, digamos assim, a primeira, por assim dizer, a estratégia mais gold standard a nível das diferentes estratégias preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. Para além desta, temos a eliminação dos fatores de risco, e quando estamos a falar dos fatores de risco, falamos daqueles que ainda há bocado apresentei, físicos, biomecânicos, químicos, etc. A nível de desenvolvimento de ambientes laborais saudáveis, seguros e que contribuam para o bem-estar dos trabalhadores, não só este bem-estar a nível do próprio trabalho, mas a nível do seu bem-estar físico e a nível do bem-estar mental e a nível do bem-estar social, ou seja, todo este bem-estar tem que ser, digamos assim, integrado. Eles não podem apenas sentir-se um bem-estar do ponto de vista físico, têm sobretudo que ter um bem-estar do ponto de vista mental e do ponto de vista social e, por outro lado, garantir que todos os trabalhadores, como vos disse, são trabalhadores, mas são também elementos da sociedade, são elementos de famílias, não estão desintegrados, não podem, digamos assim, estar a sofrer e mais tarde fazer sofrer quer a sociedade, quer a sua família, por situações que acontecem no local de trabalho, portanto, contribuir para que os trabalhadores tenham uma vida social e economicamente produtiva e de forma também a garantir um desenvolvimento sustentável. Estes são os princípios estratégicos. E agora, para contribuir para o desenvolvimento destas estratégias, muitas atividades se podem desenvolver. Por isso é que eu vos disse que a saúde ocupacional é das áreas do saber mais diversas e em que há possibilidade de utilizar milhentas possibilidades de atividades, desde que contribuam todas para os tais objetivos comuns. A nível dos níveis de prevenção, só para vocês saberem que há uma chamada prevenção, que é a prevenção primordial, nomeadamente a nível da promoção da saúde e bem-estar, que forçosamente também faz parte das atividades da saúde e segurança do trabalho, saúde ocupacional. A nível da chamada prevenção primária, há também um grande contributo da saúde ocupacional para conseguir isto, como evitando ou removendo fatores de risco, ou seja, não expondo os trabalhadores àquele fator de risco. E mesmo a nível da prevenção secundária, basicamente a prevenção secundária consegue-se, por exemplo, à custa, seja de um diagnóstico precoce, seja a nível da redução das consequências, por exemplo, através de rastreios, quando é feito um rastreio biológico, um rastreio relativamente a um contaminante químico, um rastreio relativamente a um contaminante físico respiratório, tudo isto está a funcionar no âmbito da prevenção secundária. Portanto, nestes 3 níveis de prevenção, a saúde ocupacional pode intervir. Já não intervém de uma forma tão notória a nível da prevenção terciária, porque a prevenção terciária tem muito a ver com a reabilitação, embora possa também contribuir como? Contribuir através da informação que transmite para os serviços que têm por missão, que têm por função assegurar a reabilitação dos trabalhadores que estão, digamos assim, em processo de reabilitação. Hoje em dia também se fala muito de uma prevenção chamada quaternária, em que o trabalhador tem a sequela, ou seja, neste caso a reabilitação não conseguiu diminuir as suas sequelas, mas consegue manter uma atividade produtiva. Então, esta manutenção da atividade produtiva, apesar da manutenção das sequelas, hoje em dia designa-se como prevenção quaternária. De qualquer maneira, só para vos chamar a atenção que, pelo menos naqueles 3 primeiros níveis, a saúde ocupacional age e pode agir sem qualquer problema. A nível das atividades da Direção-Geral da Saúde, como vos disse, dentro das tais atividades técnico-normativas,
O Programa Nacional de Saúde Ocupacional tem procurado apoiar os profissionais da área da saúde e segurança do trabalho, nomeadamente através da publicação de guias técnicos. Já foram publicados 2, um deles relativamente à exposição a radiações ionizantes, o outro relativamente à exposição a químicos CMR, nomeadamente aqueles que são carcinogénicos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução. E neste momento posso-vos dizer que até ao final do ano irá para discussão pública o guia técnico mais recente, que diz respeito precisamente à vigilância da saúde dos trabalhadores expostos a fatores de risco psicossocial no local de trabalho. Todos estes guias são guias feitos em parceria, ou seja, contam com várias disciplinas, também aqui para a elaboração destes guias há esta cooperação interdisciplinar, e posso-vos dizer, por exemplo, para a publicação, para a redação deste último guia, contamos com profissionais da área da saúde mental, da área da Autoridade para as Condições de Trabalho, da área académica, da área da Ordem dos Enfermeiros, da Ordem dos Médicos, da Associação Portuguesa de Medicina de Trabalho. Portanto, são várias as sensibilidades que cada uma delas está a contribuir, e já contribuiu, para a feitura deste guia. Como vos disse, este guia até final do ano irá para consulta pública, todos os nossos guias vão sempre para consulta pública durante 2 meses, e durante esses 2 meses são recolhidos contributos por parte de quem os quiser fornecer e eventualmente serão incorporados na versão final e na versão definitiva do guia técnico. Não quereria terminar sem dizer alguns dos que eu chamo pecados capitais na intervenção em saúde ocupacional, saúde e segurança do trabalho. Ou seja, são os tais pecados em que, se nós os praticarmos, não estaremos a praticar uma boa prática em termos de saúde ocupacional, e qualquer atividade, como vos disse, terá como resultado um rotundo fracasso. Assim, uma intervenção, por exemplo, baseada exclusivamente em consultas. Muitos empresários acham que a saúde e segurança do trabalho é fazer consultas aos trabalhadores. Portanto, o médico está lá, faz umas consultas, emite uma ficha e está... Não, isso é uma coisa perfeitamente errada e que não tem em linha de conta o tal conceito holístico dos fatores de risco da exposição dos trabalhadores. Um outro pecado capital é a tal inexistência de trabalho em equipa. Não pode haver ações a desenvolver em que o médico e o enfermeiro estejam a arrumar num sentido, o técnico de segurança do trabalho esteja a arrumar noutro sentido, o psicólogo do trabalho e das organizações esteja a tomar outro tipo de atividades. Não, isto tem que funcionar tudo em coordenação, porque só em coordenação se consegue, por assim dizer, intervir nos vários fatores de risco. Como vos disse, são fatores de risco que muitas vezes têm efeitos complementares e acabam por ser muitas vezes complementares de outros riscos que às vezes nos passam ao largo. Nomeadamente, como vos disse, a parte das lesões musculoesqueléticas, que grande parte dos profissionais acha que isto não tem nada a ver com os riscos psicossociais, mas tem. Por outro lado, outro tipo de pecado capital é a utilização de ferramentas de diagnóstico, sejam questionários, sejam, por exemplo, análises biológicas, que muitas vezes são utilizados, são feitos, são o chamado fogo de artifício, porque, aquela empresa foram pedidos 500 exames laboratoriais para todos os trabalhadores, fez-se um rastreio. Mas se foi feito um rastreio, seja pelas tais vigilâncias biológicas, seja pelo tal questionário, e não foram tomadas medidas, não serviu para nada. Pelo contrário, até criou expectativas falsas aos trabalhadores a quem o questionário foi aplicado ou a quem o rastreio foi feito. Portanto, se não houver aplicação de medidas preventivas, se não houver uma integração na atividade do próprio Serviço de Saúde Ocupacional, se não forem tomadas medidas concertadas e apenas forem tomadas medidas a avulso, ou se houver falta de um trabalho contínuo e permanente, ou seja, não pode haver o tal fogacho, o tal fogo de artifício, faz-se este ano e depois não se volta a fazer. Portanto, isto também é um pecado capital que eu considero grave. Por outro lado, as expectativas não podem ser expectativas de resolução das situações num curto prazo. Estamos a falar, na maior parte das vezes, de exposições continuadas. Tirando raríssimas exceções, como seja o caso, por exemplo, da exposição a agentes biológicos, em que aí, por exemplo, através de vacinação, desde que haja uma vacinação contra aquele fator de risco, aquele agente biológico, nós conseguimos resolver a situação a muito curto prazo, mas tirando essa situação, a maior parte das intervenções são intervenções que conseguem benefícios ao fim de
alguns meses, eventualmente até anos, mas não é isso que nos deve fazer desistir, como é lógico. Por outro lado, uma visão tubular da segurança do trabalho, da saúde ocupacional, saúde e segurança do trabalho. O que é esta visão tubular? É tal visão que apenas vê o trabalhador inserido naquele local de trabalho e esquece de todas as interações familiares, sociais, etc. Finalmente, a adoção de comportamentos inadequados, que tanto acontecem na saúde ocupacional, nos profissionais de saúde ocupacional, como noutra profissão qualquer, que é assumir que aqueles profissionais são os mais importantes, tudo o que eu decido tem que ser feito, ou, pelo contrário, assumirem uma atitude demasiado submissiva e, por exemplo, o empregador diz-lhe, olha, há aí umas empregadas que dizem que estão a amamentar, olha, tens que fazer o teste a ver se elas estão mesmo a amamentar. Quer dizer, uma coisa perfeitamente descabida, perfeitamente ridícula e, infelizmente, num passado recente, já houve médicos que se sujeitaram a isso e tiveram que fazer mesmo essa situação, que é uma situação perfeitamente caricata e perfeitamente ridícula. Portanto, queria-vos apenas deixar aqui apresentada a equipa. Qualquer dúvida que tenham, também vos deixo o mail, podem enviar para qualquer pergunta que queiram fazer, seja no âmbito da saúde ocupacional em geral, seja no âmbito do Programa Nacional de Saúde Ocupacional, e basicamente era isto que eu queria dizer. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Eu queria agradecer desde já ao Dr. José Rocha Nogueira pela relevância e clareza do conteúdo e também pela forma extremamente motivadora do seu estilo de comunicação. Nós vamos ter a oportunidade para a apresentação de uma pergunta por parte dos presentes e também por parte dos participantes online, portanto peço que vão pensando nisso. Eu faria só uma pequena síntese daquilo que me pareceu o sentido global da conferência apresentada pelo Dr. José Rocha Nogueira e salientaria a visão sistémica que foi aqui claramente apresentada nesta conferência, não só relativamente à necessidade de encararmos a saúde e a segurança do trabalho na interdependência dos vários contextos de vida da pessoa, na prevenção de riscos e nos respectivos programas na dimensão empresarial ou ocupacional, mas também em coerência com o Programa Nacional de Saúde Ocupacional, a necessidade de termos uma visão integrada, ajustada à diversidade, com contributos das várias áreas de saber, que tenha em conta as dimensões interindividuais do âmbito e contexto das empresas e da dimensão cultural, a necessidade de termos também atenção que todos os benefícios destes programas têm uma dimensão fundamental na qualidade de vida, não só global das pessoas, mas da própria qualidade de vida presencial nas empresas, com os respectivos impactos ao nível da produtividade e do nível e sentido de participação das pessoas. A dimensão também sistémica ao nível macro, meso e micro, e o contributo multidisciplinar holístico que deve persistir no trabalho ao nível das equipas. E, evidentemente, também alguns aspectos que eu salientaria da responsabilidade legislativa do empregador, das estratégias de prevenção e controle de riscos profissionais, da complementaridade entre os vários níveis de prevenção e também da importância dos elementos documentais que estão elaborados e que são referenciais também organizativos fundamentais para as atividades que são desenvolvidas neste contexto. Muito obrigado, foi uma excelente conferência. Deixaria então agora tempo para uma pergunta por parte da assistência presencial e também dos participantes online. Se me estão a ouvir? Está. De facto, tenho já aqui uma pergunta dos participantes que nos estão a ver em casa. E a pergunta é dirigida aqui ao Dr. Rocha Nogueira. Conforme referiu, a mudança de paradigma organizacional foi acelerada com a pandemia, nomeadamente na implementação de trabalho remoto ou teletrabalho. Como é que é possível gerir, ao nível pessoal e organizacional, com a fusão do nível meso e micro que referiu e que respostas propõe? Muito bem, acho que é uma excelente pergunta e é um excelente ponto de partida. É assim, como qualquer posto de trabalho, o teletrabalho é trabalho que está a ser feito para uma determinada situação, para uma determinada empresa. Significa isto que, à semelhança dos postos de trabalho, que são avaliados os riscos a nível da empresa,
O ideal, e aquilo que deveria ser feito, era que antes do trabalhador ir para teletrabalho, fossem avaliadas não só as condições de trabalho que ele vai ter a partir de sua casa, ou seja, em termos da sua capacidade, em termos de concentração, em termos da sua autonomia, em termos das suas condições biomecânicas, das suas condições ergonómicas relativamente ao equipamento que vai utilizar, como também ter em linha de conta os seus conhecimentos de tecnologia para poder agir com as ferramentas informáticas com que ele vai ter que agir no futuro, seja a nível da elaboração de trabalho produtivo, seja a nível da participação, por exemplo, em reuniões por videoconferência. Portanto, a responsabilidade do empregador não cessa por aquele trabalhador estar em teletrabalho. Ou seja, a sua responsabilidade deve continuar e continua a partir do momento em que o trabalhador vai para teletrabalho, porque tem que haver na mesma uma avaliação das condições do novo posto de trabalho que ele vai ocupar. Porque o que estamos a fazer é, neste momento, a dizer quase que o empregador descarta a sua responsabilidade, porque se ele for para teletrabalho, se não tiver grandes condições, se estiver a trabalhar com um computador, perfeitamente antiquado, muito lento, o problema já não é nosso, não, o problema é dele, porque ele continua em horas de trabalho a ser trabalhador daquela empresa e funcionário daquele empresário. Portanto, a estratégia aqui tem que passar forçosamente por uma diferença em termos de mentalidade, que é todo o trabalhador que está em teletrabalho é um trabalhador como outro qualquer, que merece que sejam feitas as avaliações do seu posto de trabalho e que deverá ser tida em especial atenção a sua capacidade de execução para aquela tarefa nova, para a qual ele até pode nem estar muito vocacionado ou pode nem ter o equipamento necessário para se encontrar em teletrabalho.